Olá, tudo bem? Um bom dia para você, se você estiver assistindo de manhã, boa noite. Se você estiver assistindo à noite, seja bem-vindo a mais uma das nossas reuniões. É um prazer receber você aqui. Se você estiver nos visitando pela primeira vez ou de repente você tropeçou pelo nosso canal, espero que você tenha uma ótima experiência aqui conosco hoje. E se você já é de casa, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer saber que você volta e é uma honra, um privilégio para mim saber que você me permite entrar na sua casa para a gente cultuar junto. Eu espero que você tenha tido uma boa semana, espero que você tenha tido várias oportunidades de se apresentar para outras pessoas como o Jesus que eles veem. Hoje se você já é de casa, você deve ter reparado que nós estamos de volta na nossa igreja, de volta na nossa casa. Mas eu não fui lá para dentro porque eu não quero te dar spoiler. A gente está se preparando para voltar aos cultos em breve, talvez 2 ou 3 semanas. Você vai receber informações, não fique preocupado, mas eu não queria dar spoiler. Lá dentro tá tudo arrumado, tá tudo bonito, mas eu quero deixar você com bastante curiosidade. Então a gente veio aqui para o escritório para gravar essa mensagem de hoje, para conversar contigo, e eu espero que hoje realmente seja mais uma oportunidade de reavaliar essas ideias que nós estamos tratando. Nós estamos falando sobre as 7 esferas de influência da sociedade, e hoje nós vamos falar de mídia. Então espero que ao longo dessa mensagem você tenha a oportunidade de refletir e de pensar a respeito de como você usa as suas mídias. A introdução da minha mensagem é essa hoje. Nós vamos ter um tempo de oração já, mas eu quero que você já vá pensando. Você está vendo isso aqui no YouTube e é muito provável que você seja usuário aí de Facebook, de Instagram. Eu quero que você já comece a pensar sobre como você tem utilizado as suas mídias sociais. Como isso tem te feito bem ou mal e como você acredita que você pode redimir tudo isso. Então, enquanto a gente ora, pense nisso também, pense nessa ferramenta, pense na utilidade dessa ferramenta, pense em como essa ferramenta influencia os seus filhos, se você tem filhos, e entregue esse tempo para Deus. Domingo passado nós tivemos um culto maravilhoso com o Duda falando sobre música. E eu fiz questão de gravar essa pequena mensagem aqui antes de entrarmos na mensagem para te lembrar que eu tô com saudade, você provavelmente está com saudade, e esse momento da gente cultuar junto é um momento fantástico. Então a gente está se preparando, criando toda essa expectativa. Eu espero que você aí na sua casa também esteja criando essa expectativa. Nós estamos tomando todo o cuidado, a gente está fazendo um estudo aqui na igreja sobre por onde entra, por onde sai, como esse caminho vai acontecer, como fazer a disposição das cadeiras, uso de máscara, álcool gel, higienização, distanciamento. Tudo isso nós estamos tomando cuidado. Eu estou fazendo com muita cautela para que quando nós voltarmos a gente não precise ficar com medo de nada, nem de uma possível contaminação e nem de dar um mau testemunho com a colaboração que nós temos com o nosso governo, tá bom? Então, vai preparando aí o seu coração. Eu creio que daqui a 2 ou 3 semanas você vai ter boas notícias e aí a gente começa a se programar para voltarmos aos nossos cultos presenciais. Por hora, vamos tirar um tempinho de oração. Faça como o Duda recomendou semana passada, né? Se prostre aí na sua casa. Eu sei que é difícil, eu sei que talvez se você tiver filho, eles estão correndo para lá e para cá, acabou o culto deles agora, né? Que a gente faz antes do nosso culto. E eu sei que você tem que gerenciar um monte de coisa, mas faz uma forcinha. Se prostra e coloca esse tempo na mão de Deus para você entregar toda a sua atenção, todo o seu foco, para que quando a gente voltar, depois desses 2 ou 3 minutos de oração, nós estejamos totalmente devotos a louvarmos a Deus também através da nossa atenção na palavra que vai ser pregada, tá bom? Um bom momento de oração para você e já eu volto.
Bom, espero que você tenha tido um bom momento de oração. Hoje eu quero falar sobre mídia. Como você bem sabe, nós estamos falando das 7 esferas de influência da sociedade. Nós já falamos sobre governo, nós já falamos sobre artes, nós já falamos sobre música também, que foi com Duda, junto de artes. Nós falamos sobre família, a mais importante. Se você não conseguiu assistir essas mensagens, é só voltar no nosso canal, youtube.com/capelachurch, se você tiver caído aqui por acidente. E lá tem uma playlist, as 7 esferas de influência da sociedade. Fique à vontade para assistir, igual série de Netflix. É importante que você assista para que você entenda o raciocínio dessa série toda. Hoje, nós vamos falar sobre mídia, sobre televisão, jornal, mídia em geral, mídias sociais. Nós estamos vivendo a maior revolução na comunicação dos últimos 500 anos. Desde a invenção da prensa de Gutenberg, acho que nunca houve uma revolução tão grande na maneira de nós nos comunicarmos. Na última mensagem, ou na penúltima mensagem sobre o governo, eu me lembro que eu citei a mídia como o 4º poder. Em toda a gestão de um país, a gente tem os poderes legislativos, o executivo, o judiciário, e a mídia é tida como um 4º poder, tamanha a influência da mídia. E é fato que tudo mudou. Nós somos privilegiados, talvez se você ainda tem avós vivos, você pode conversar com eles e você vai perceber que eles absorviam as notícias do dia a dia através do rádio. O rádio era o meio de comunicação mais importante. Se falou no rádio, é verdade. As comunicações da guerra, aqui em cima eu tenho um livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, que é o relato de quando ele, no período ali da Segunda Guerra Mundial, ele se colocou à disposição e ele ia ao rádio para alguns debates tentando falar a respeito dessa fé. O rádio era o que comunicava a verdade, entre aspas, absoluta. Passou-se um tempo, a televisão se tornou o meio de comunicação principal e eu me lembro muito bem que quando eu era criança, os meus avós e os meus pais sempre falavam, pô, falou no jornal, Fátima Bernardes, William Bonner, Cid Moreira, falou no jornal, é verdade. E hoje com o surgimento do fake news e tudo isso, a gente sabe que nem tudo é verdade absoluta. O compromisso da mídia em comunicar a verdade talvez tenha se volatilizado. E com o surgimento das mídias sociais, tudo mudou. A maneira com a qual nós nos comunicamos mudou. As mídias sociais, como Facebook, Instagram, Orkut, se você lembra do Orkut, elas foram criadas para nos aproximar e acabou gerando um paradoxo. Ao passo que ela nos aproxima, porque eu falo com pessoas que estão do outro lado do mundo, ela também nos afasta, porque a gente se torna mais antissocial, a gente se isola mais. As mídias sociais se tornaram também o meio que a gente absorve notícias. Eu, por exemplo, raramente vejo jornal. As notícias chegam para mim através do meu Twitter, do meu Instagram, as pessoas que eu sigo, eu acabo absorvendo as notícias por ali e aí, se for interessante, eu vou atrás da notícia. Além da minha maneira customizada de consumir notícias. Eu tenho aqui no meu tablet, né, alguns aplicativos como o Google News e todo dia eu olho aqui e eu vejo as notícias que são preparadas de acordo com o algoritmo para mim. Ou seja, tudo mudou. A maneira que nós nos comunicamos mudou. A maneira que a gente faz marketing, né, mudou. Eu sou formado em marketing e os conceitos de marketing de 10 anos atrás são diferentes. Hoje, qualquer um consegue falar com qualquer pessoa. Antigamente, para que eu fizesse uma propaganda de alto alcance, eu precisava da televisão, mídia cara, inserção em comerciais. Hoje não. Hoje qualquer pessoa paga um anúncio no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, e aí ela alcança a área da sociedade que ela quiser alcançar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Na minha opinião, eu quero fazer uma analogia. A analogia é a seguinte: o que as cartas do Antigo Testamento eram para a igreja, as mídias sociais e as mídias em geral podem ser para nós hoje. Como assim, Pedro? As cartas do Novo Testamento, elas serviram como instrução para a igreja. Paulo escrevia, Pedro escrevia, Tiago, e elas serviam como instrução para a igreja. Assim também são as mídias, principalmente as mídias sociais.
E aí eu quero te fazer uma pergunta. Uma das várias perguntas que eu vou te fazer hoje para te colocar contra a parede. A pergunta é a seguinte: as suas mídias, elas estão servindo para te instruir ou para te distrair? Você usa as mídias como um instrumento de instrução ou de distração? A grande parte das pessoas usa as mídias sociais como um instrumento de distração. É fato de que o consumo de mídias e o entretenimento, agora com o surgimento do TikTok, né, a mídia social mais idiotizada da face da Terra, que as pessoas acham que é só dancinha, e ela vai se transformando até que ela se transforme no próximo monstro, como foi com o Instagram, como foi com o Facebook. Todas essas coisas são uma mudança interessante na nossa maneira de viver. E a maioria das pessoas se distrai com mídia social. São horas e horas e horas passando o dedo ali para cima, à toa, nos comparando com a vida das outras pessoas. E aí eu quero te desafiar. Você está usando as suas mídias como instrução ou como distração? Porque eu acho, sinceramente, que as cartas do Novo Testamento, elas serviam como um puxão de orelha. Tipo, ei, vocês estão fazendo assim, mas isso está errado, é para fazer desse jeito. E aí Paulo, Pedro, Tiago, Judas, João vão corrigindo a igreja à medida que eles vão escrevendo a respeito dos problemas que eles constatam. Pois bem, eu quero hoje ler um texto contigo bem pequeno, 1 Coríntios, capítulo 4, uma das cartas. 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 20. São 6 versículos que eu quero ler e utilizar como ferramenta para a extração de princípios de hoje. Lembrando que nessa leitura, eu já disse aqui algumas vezes que a carta aos Coríntios é uma das cartas mais difíceis de fazer sentido, porque são vários assuntos soltos. E nesse pedaço em particular, o capítulo 4, me parece que ele deveria ter terminado no versículo 17. Porque o versículo 18, 19 e 20, eles são meio desconexos. Eles formam uma ponte para o próximo capítulo, capítulo 5. Então eu vou fazer umas observações aqui, muito em breve, sobre esses 2 versículos, mas essas observações vão servir apenas de notas de rodapé para nós. O cerne da minha mensagem está nos versículos 14 até o versículo 17. Vamos ler? Se você tiver a Bíblia aí na sua casa, 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 20. Diz assim: eu não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los ou admoestá-los como a meus filhos amados. Embora vocês possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, eu lhes suplico que sejam meus imitadores. Esse é o centro dessa mensagem. Sejam meus imitadores. Por essa razão, eu estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver. E aí vale a gente fazer uma pausa aqui, né? Os vídeos no YouTube não servem como exemplo de maneira de viver. Para as pessoas que ficam navegando no YouTube, aí, eu vou ver esse pregador, aquele pregador. Isso não é maneira, isso não retrata a maneira daquele pregador de viver. Por isso Paulo diz: eu estou enviando Timóteo, para que ele possa trazer a lembrança de vocês, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Isso já era costume de Paulo. E aí o versículo 18, 19 e 20, ele diz assim: alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se não fosse eu que fosse visitá-los. Mas eu irei em breve, se o Senhor permitir. Então eu saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Por isso que eu disse que é desconexo, porque aqui Paulo traz a lembrança, provavelmente um dos problemas que estava acontecendo em Coríntios. Os falsos profetas, os falsos mestres, ensinando algumas coisas, chamando Paulo de covarde, dizendo que Paulo era duro nas cartas, mas era mole, fraco presencialmente. Então Paulo chama a atenção dessas pessoas. Em algumas outras ocasiões ele fala: eu gostaria que esses caras fossem emasculados, né? Então esse pedaço aqui ele é meio desconexo, mas enfim, ele lembra essa questão.
Esses outros líderes que estavam aparecendo ali, eles tentam substituir os pais na fé. Paulo ele diz que ele se tornou pai deles na fé. E essa realidade ela é mais exacerbada ainda hoje. Porque no meio desse monte de YouTube, você já deve ter feito isso, eu já fiz isso, todos nós somos culpados disso. A gente fica pesquisando, procurando quais são os pregadores que nos agradam mais. Eu gosto do Caio Fábio, eu gosto do Ed René, eu gosto do Ariovaldo, né, no Brasil, eu gosto do Hernandes Dias Lopes. Eu já gosto do Douglas, do Jesus Cop, eu gosto do Vitor Azevedo, o outro gosta do Luca Martini, e aí por aí vai. Né? Outro gosta do Fragalho, outro gosta do Costa, todos são amigos meus que eu fui citando aqui. E a gente vai escolhendo por preferência, nós corremos o risco, não que seja o caso que esses pregadores estejam falando que os inimigos aqui de Paulo, né, os contrários de Paulo estivessem falando, mas a gente corre o risco de nos encaixarmos naquele outro pedaço de advertência que Paulo fala para Timóteo, fala, vai chegar um tempo que eles vão juntar para eles pregadores que pregam só o que lhes agrada. Então a gente precisa entender algumas dessas diferenças. E aí algumas observações aqui no versículo 18 até o 20. A primeira delas é o seguinte, Paulo diz que eles são os arrogantes. Por quê? Eles falam assim, agora vocês estão arrogantes porque vocês acham que não sou eu que vou visitar vocês. Como assim? Sabe aquele crente que quando ele sabe que o pastor está viajando, ele não vai na igreja porque ele fala assim, não é o pastor que vai pregar, é outro cara que vai pregar, então não vou. Ou aquele crente que tem o pregador favorito dele na igreja e ele só vai na igreja quando aquele cara vai pregar? É isso que Paulo está falando. Paulo fala, não, cara, eu vou enviar Timóteo e dá no mesmo. Dá no mesmo. Vocês não podem ser arrogantes a ponto de falar assim, só porque não é Paulo, então eu não vou. Só porque não é o André Michelin que está pregando hoje, não vou ouvir. Ou só porque não é o Pedro, não vou ouvir. Não, cara. Deus usa todas as pessoas que, pela misericórdia e graça dele, acabam ocupando esse espaço da pregação. Então, nós não devemos ser arrogantes. E uma outra observação que eu quero fazer é o seguinte, no versículo 19 ele deixa bem claro, eu estou enviando Timóteo para vocês, mas eu vou aí em breve. E isso tem tudo a ver, né, se a gente transportar isso para os nossos dias, isso tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Paulo estava, obviamente, impossibilitado de ir visitá-los, e aqui nós estamos impossibilitados de nos encontrar. E aí eu quero usar essa frase como uma chave. Né? Paulo, ele envia o conteúdo, mas ele prepara para a visita. Olha que interessante. Ele envia o conteúdo, falou, tá aqui a carta. Hoje eu estou enviando o conteúdo para você. Tá aqui o vídeo no YouTube. Mas ele prepara a visita. Nós preparamos o culto de volta para nós nos encontrarmos, para que a gente possa pessoalmente. Aqui Paulo, ele vai tirar a limpo, né? Ele fala, eu quero ver quem são esses caras que estão falando besteira aí. Mas no nosso caso, a gente prepara a nossa visita para a gente poder exercitar de volta a comunhão, o exercício litúrgico, que para tantos de nós faz tanto bem. Eu sei que algumas pessoas não têm tanta necessidade de se encontrar, eles conseguem ser igreja de outra maneira e isso é fantástico. A gente consegue ser igreja em casa, a gente consegue ser igreja num grupo pequeno. Na verdade, é muito mais fácil ser igreja num grupo pequeno do que aqui. Mas, para alguns, esse ambiente, como no domingo passado nós falamos, faz muito bem para nós. Faz toda a diferença. Então, Paulo ele diz, eu estou enviando conteúdo, mas eu estou preparando a visita. E aí, eu quero chamar a atenção para essa cultura dos influencers. Os influencers de YouTube, já que a gente está falando de mídia. Antes da gente entrar nas observações que eu quero fazer sobre o texto, sobre os influencers, eu quero dizer o seguinte. Tem muita gente que precisa aprender que o reino de Deus não é foto de igreja cheia. São pessoas cheias do Espírito Santo. O reino de Deus não é tirar foto cheia de igreja, multidão, olha que igreja lotada, que fantástico. Não. O reino de Deus é quando a gente encontra pessoas cheias do Espírito Santo. O reino de Deus, ele não é masterclass sobre evangelismo vendida na internet. Paulo nunca vendeu o conteúdo dele. Jesus nunca vendeu o conteúdo dele. Na verdade, nós falamos sobre economia e um dos versículos que nós abordamos é Atos 20:35. É melhor dar do que receber. Quando a gente fala sobre 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que eu mencionei na última mensagem, que eu pedi para você ler durante a semana, para você meditar, os macedônios, eles contribuíram na necessidade deles. Eles não tinham abundância. Então o reino de Deus não é masterclass vendida para aprender a bombar a igreja, evangelizar, como pregar. Eu vou te ensinar como pregar. Isso não existe. Isso deveria ser feito dentro da igreja de graça.
O reino de Deus é uma vida entregue em prol do próximo. Isso é o reino de Deus. É quando eu me entrego e falo, cara, tudo que tem a ver com o reino de Deus, eu entrego. Porque de graça eu recebi, então de graça eu dou. Ah, não, eu não recebi de graça, eu comprei, eu paguei caro por essa câmera, então você não entendeu nada. E é muito provável você estar fazendo com a força do seu braço. Dá para crescer uma igreja com a força do seu braço? Claro que dá. Claro que dá, se você for um bom palestrante, se você souber manipular as pessoas, se você tiver um público ignorante, claro que dá. Mas chega uma hora que a verdade vem à tona. E aí, fora de contexto, eu vou pegar aquele texto de João 8. Fora de contexto totalmente. Conhece a verdade liberta. Quando as pessoas acordam para a verdade, aí a casa cai. Então o reino de Deus não é sobre filtros e seguidores na internet. Pô, esse cara aqui é de Deus. Por quê? Porque ele tem 400 mil seguidores. Né? O reino de Deus é sobre discípulos. É diferente. A multidão seguia Jesus. Os discípulos viviam com Jesus. Aí sim, aí reino de Deus. Nós estamos mais preocupados com discípulos do que com seguidores. Essa é a minha primeira observação. Então eu quero levantar aqui 3 coisas a respeito desses versículos que nós lemos. 3 observações a respeito de mídia e como redimir. A ideia de hoje é redimir. Eu já falei isso várias vezes, né? A gente tem 3 maneiras de lidar com a cultura do mundo. A gente pode rejeitar, a gente pode receber ou a gente pode redimir. Tem coisas que na sua natureza não encaixam com uma vida no evangelho, a gente rejeita. Algumas outras coisas a gente redime, a gente tira, como a música, por exemplo. Não tem como a gente redimir, por exemplo, pornografia. Pornografia não tem como redimir, mas tem como a gente redimir música. De repente, uma música que tem uma letra diferente ou uma melodia diferente, a gente redime e usa isso para a glória de Deus. Às vezes músicas que nem são classificadas como cristãs, como evangélicas, como sacras, mas são músicas que falam a respeito da natureza de Deus, do bom caráter humano, né? Então a gente redime. E algumas coisas a gente recebe de bom grado. Por exemplo, princípios de gestão. Na nossa instituição igreja a gente precisa aprender a fazer gestão. A gente recebe esses princípios e usa da melhor maneira possível. Então hoje, nesse texto de 1 Coríntios, eu quero levantar 3 pontos. Esses 3 pontos vão permear, vão ser o centro da nossa mensagem. O primeiro deles é o seguinte: as nossas mídias, elas não devem servir para envergonhar ninguém, mas para admoestar a todos. Presta bem atenção no que eu estou te falando. As nossas mídias não devem servir para envergonhar ninguém. Elas devem servir para admoestar ou para advertir a todos. No começo da mensagem eu te fiz uma pergunta. Suas mídias, elas estão te distraindo ou te instruindo? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. No mundo da mídia social, onde todo mundo quer ficar famoso, onde todo mundo quer ter seguidores, nós temos 2 maneiras de crescer a sua mídia social, a utilidade da sua mídia. Você pode construir algo de muito interessante, isso leva tempo, ou você pode destruir algo que alguém está construindo. Já viu aquelas pessoas que só criticam? O cara criou um canal, né, falando de igreja aqui, o cara cria um canal no YouTube só para falar mal da pregação dos outros. Tem gente que faz assim. Então na mídia social você pode construir ou destruir. Pergunta: as suas mídias estão sendo usadas para construir ou para destruir? O que você está fazendo com a sua mídia social? Você entra só para ver o cara, esse cara aqui é um herege, esse cara fala isso, esse cara fala aquilo, ou você entra para ser edificado? Ou você entra para encontrar pessoas que têm potencial e de repente você pode servi-las? Essa é uma segunda pergunta que faz a gente pensar. Porque admoestar significa corrigir em amor. Deus nos admoesta o tempo todo. Admoestar significa, com um sentimento de amor, chamar a atenção para aquilo que está errado, quando você tem consciência daquilo que está errado. Porque Paulo, ele nessa carta, ele fala assim: vocês podem até ter 10 mil instrutores, mas vocês não têm pais, porque eu me tornei pai de vocês no Evangelho. Quando ele diz isso, ele mostra para nós uma relação de pai e filho que ele tem com a igreja, com aqueles que talvez ele nem viu, mas ele ama como filhos. Então, essa admoestação precisa ser em amor. Por exemplo, se você tem filhos e o seu filho pisa na bola, né, ou faz alguma besteira na rua, comete algum crime, ele continua sendo seu filho. Ele continua te amando e você continua amando ele.
Ele pode se rebelar contra você, mas você continua amando ele. E você nunca vai excluir o seu filho da família, porque você entende que você é pai e que o seu filho ou sua filha é sua responsabilidade. E aí eu quero trazer à memória as palavras de Jesus. Se vocês que são carnais sabem fazer bem para os filhos de vocês, imagina o nosso pai que está no céu, cara. Ele te ama, ele nunca vai te abandonar, independente daquilo que você fizer. Ah, mas eu tô dando mole, eu tô pisando na bola. Cara, Deus é paciente, Ele está esperando você encontrar arrependimento. Claro que a gente também precisa ter prudência. A gente não pode ser... Acho que a gente precisa, na verdade, o maior batismo com o Espírito Santo é o batismo da vergonha na cara. Acho que a gente precisa tomar vergonha na cara, às vezes, e parar de fazer besteira, porque já passou da hora, né? Mas essa é uma atitude que toda pessoa com maturidade pode ter. Admoestar. As nossas mídias servem para admoestar. E aí Paulo diz, vocês podem ter 10 mil instrutores, mas vocês não têm paz. Hoje em dia, a gente confunde muito pastores com ídolos, pastores com pregadores. Eu já ouvi dizer, por exemplo, e eu vou usar o nome aqui, né, com liberdade, tranquilo, porque eu conheço, mas eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, o Ed René é o meu pastor, mas o cara mora na Bahia. Tudo bem que nos tempos de globalização e de internet a gente está aproximando esses laços, mas o Ed não é o seu pastor, cara. Porque ele não vai estar aí no aniversário do seu filho, da sua filha, no enterro, enfim. E ainda que a igreja seja grande, o pastor não possa participar dessas coisas, ele não vai estar ali num grupo pequeno contigo, cara. Ele pode ser seu instrutor. E é bom que você se instrua de vários bons pregadores que nós temos no Brasil, de vários estilos. É bom que você absorva conteúdo de várias fontes, mas ele não é o seu pastor. Ele não é o seu pai na fé. Na verdade, a gente não deve chamar ninguém de pai na fé. Isso aqui foi uma expressão que Paulo usou, mas não cabe mais para nós, né? Porque todos nós fomos gerados de um Espírito. Nós nascemos de novo do Espírito. O Espírito Santo nos regenera. Então, pai é só Deus. Mas esse carinho, né, do pastor que cuida de você, que te visita, que se preocupa, que tem o seu número, que te manda mensagem, essa ideia, parece até que eu estou desabafando com você. Né? Não é, cara. Eu estou aprendendo o que é ser pastor. E nesse tempo de pandemia, isso ficou muito mais exagerado para mim, muito mais óbvio para mim, o que é ser pastor de alguém. Que às vezes, no meio da pandemia, a gente não consegue nem ir visitar, mas está ali mandando uma mensagem, com cuidado. E, cara, isso é ser pastor. É a diferença do influencer pro pastor, né? A gente precisa nesses tempos de consumo de mídia, a gente precisa de menos consumo seletivo e mais envolvimento efetivo. Olha que interessante, grava essa frase. A gente precisa de menos consumo seletivo e mais envolvimento efetivo. É menos hoje eu vou assistir uma mensagem fulano de tal, amanhã eu vou assistir uma mensagem fulano de tal. E eu vou aprender, eu vou acumular, eu vou inchar. E mais o que está precisando aí? Aqui no nosso contexto, um dos jovens, eu não vou citar nome para não causar ciúme em ninguém, mas nas últimas 3, 4 semanas, toda segunda-feira ele me pergunta assim, cara, tô com tempo livre, tô sem trabalho, o que você precisa que eu faça? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu acho que ele percebeu a quantidade de coisas que eu faço, e aí toda semana ele me pergunta. Então, semana passada eu falei, cara, tem um negócio para mover lá na igreja, tem um negócio para fazer aqui, tem uma cesta para entregar, tem uma visita para fazer. Ele tem me ajudado. Isso é envolvimento efetivo. Você está envolvido na sua comunidade local? Grupo de conexão é um ótimo exemplo. Você está envolvido ou você está só consumindo mídia? As suas mídias estão servindo para te ligar ou para te distanciar? Porque nesse tempo de pandemia, muitas pessoas falam assim, não, agora a gente não precisa voltar ao culto presencial, e aqui é só uma reprodução de fala, não estou defendendo ideia de ninguém, porque nós já temos as nossas convicções aqui. Não precisa voltar ao culto presencial porque eu estou bem no culto à distância aqui. Mas esse culto à distância ele é um paliativo, ele é um band-aid, ele não substitui a igreja. E eu não estou falando da igreja culto aqui, não é isso, porque essa igreja culto aqui também não forma discípulos, o culto de domingo. Eu estou falando do grupo de conexão, da presença, do chorar junto, do ser discipulado e discipular, do participar, do pagar a conta do irmão. Tudo isso precisa de um contato, do comer junto, de pegar com a mesma colher do arroz da sua ceia ali e dividir a sua comida. De dar as mãos na hora de orar e orar pelo seu irmão porque você está sentindo ele ali do lado. É disso que eu estou falando de igreja. A gente confunde muito os influencers com os pastores. Por exemplo, hoje eu posso te dizer
claramente que os influencers eles estão preocupados com a quantidade. Como que eu cresço as minhas mídias? Os pastores estão preocupados com a qualidade. Qual é a qualidade do discípulo que eu estou gerando? Os influencers eles estão preocupados com a próxima transmissão. Fiz hoje, amanhã já vamos para a próxima, já vamos para a próxima, já vamos para a próxima. E eu falo isso com conhecimento de causa. Porque gravando essas mensagens aqui, eu consigo perceber essa ansiedade que acontece dentro de mim. Agora, os pastores eles estão preocupados na absorção da mensagem. Não é na transmissão, é na absorção da mensagem. Por isso que eu disse quando a gente começou aquela série lá, Capela em Casa. Capela em Casa? Não, Capela na Sala. Eu falei, cara, se você é pastor de igreja, você não tem recursos, tem aqui espaço para você usar, mas grava no seu celular mesmo. Porque em momentos de crise, as pessoas estão mais preocupadas em ouvir a sua voz do que ouvir a sua opinião. É mais importante elas ouvirem a sua voz do que a sua opinião. Você precisa estar ali, presente, ainda que você não tenha respostas. Só perguntas, porque, francamente, todos nós, ninguém sabe o que está fazendo, nós estamos improvisando ao longo do caminho. Então, os influencers estão preocupados com o próximo conteúdo. Já os pastores estão preocupados com a prática daquilo que foi ensinado. Essa série de mensagens eu já falei para vocês sobre economia. Você sentou com a sua família e refez seu orçamento? Você pensou numa economia sustentável? Eu falei sobre o governo. Você pensou nas próximas eleições? Eu falei sobre família. Você pensou como você está pastoreando a sua família? Nós falamos sobre música. Você levou em consideração quão importante é essa participação? Isso é prática. Os pastores estão preocupados com coisas diferentes dos influencers. E aí a minha conclusão é a seguinte. A conclusão desse ponto. Não tem como ser pastor digital. Esse negócio de igreja digital, isso não existe, cara. Não tem como ser pastor digital. Pastor é aqui, ó. Eu tenho um livro na minha biblioteca, ele está lá em casa, que chama Eles Têm Cheiro de Ovelha. Todo pastor precisa ter cheiro de ovelha. Ele precisa andar próximo. E aí eu não estou falando só de mim, eu estou falando dos líderes de grupo de conexão, eu estou falando dos participantes de grupo de conexão. Nós precisamos cheirar uns aos outros, né, no sentido metafórico da palavra. É importante que a gente esteja próximo, é importante que nós estejamos juntos. Meu primeiro ponto é esse. As suas mídias não podem servir para envergonhar ninguém. As mídias devem servir para advertir a todos. Está aberto no mundo. Então, como que eu faço para que isso sirva de advertência no Evangelho, em amor, como pai e filho, para todos que me assistem e que me seguem? O meu segundo ponto é o seguinte. As nossas mídias, elas devem servir para inspirar. Elas devem servir para inspirar. Como assim inspirar, Pedro? Motivo de inspiração. Eu olho para aquele cara e eu falo, caramba, isso daí me trouxe à tona uma realidade nova. Isso daí me levou a pensar a respeito disso. Isso me fez bem. Eu lembro que quando a gente começou a igreja, há quase 5 anos atrás, eu escrevi num documento. Todas as minhas reuniões dominicais devem ser inspiradoras. Olha que interessante. Para quê? Para que a pessoa saia daqui ou desligue esse vídeo inspirada. A gente recebe muita crítica todo dia. E eu sei que o evangelho genuíno, ele serve para corrigir as nossas falhas também. Mas ele também serve para nos lembrar que nós somos amados. Ele serve para nos lembrar que nós somos filhos. E, cara, se eu tiver que escolher entre chamar a atenção e amar, né, se isso fosse antagônico, eu escolheria amar. Eu lembro que uma vez um pregador me falou isso e eu nunca mais esqueci. Se for para pecar, que eu peque por excesso de amor e não por excesso de zelo. Isso daí, cara, mudou a minha maneira de pregar. Porque às vezes eu mesmo sou um cara meio... Eu bato muito de frente, a minha mensagem é muito dura. E a mensagem de Jesus também foi dura. Certa vez ele pregou uma mensagem tão dura que os discípulos chegaram para ele e falaram, isso aí não tem como absorver não, mestre. E aí ele mandou todo mundo embora. Eu entendo que tem momento para isso. Mas se nós pudéssemos escolher, porque às vezes o Espírito Santo ele se intromete no nosso meio e aí ele toma o controle, mas se fosse deixado para que eu escolhesse, todas as nossas reuniões seriam reuniões inspiradoras. Que a gente saia daqui se sentindo melhor. Mesmo que para que isso aconteça, a gente precise apertar um pouco. Em amor. Que as pessoas entendam que, cara, ele está falando assim comigo, ele às vezes levantou a voz, usou uma palavra meio dura, mas é porque ele me ama.
É porque ele reflete o amor do Pai. Como eu disse na última mensagem, na minha lápide eu gostaria que tivesse escrito: Ele me mostrou Jesus. Então a minha experiência, a minha expectativa é que todo encontro que eu tenha com você, seja aqui na tela, seja aqui na igreja, seja nos grupos de conexão, seja na vida, num churrasco, que em algum momento você fala: hoje ele me mostrou Jesus. Essa é a minha ideia. Então as nossas mídias, elas devem servir para inspirar. É por isso que Paulo fala assim: sejam meus imitadores. Imita o que eu estou fazendo. Mais para frente Paulo fala assim: cara, me imita como eu imito a Cristo. Mas olha que ousadia. Paulo fala: cara, imita o que eu estou fazendo. Tudo que eu estou fazendo você copia. Qual que é o problema? O problema é que as mídias sociais, quando a gente coloca nas mídias sociais a expectativa de transmitir o que nós somos, a gente mente para as pessoas. Porque a mídia social não é a vida real. Quando eu coloco no Instagram lá os meus melhores momentos, por exemplo, ontem, vamos lá, posso confessar para você? Se você me segue nas mídias sociais, ontem eu coloquei lá 4 stories em preto e branco quando eu estava tendo um momento de louvor. Tava lá em casa louvando e eles estavam cantando, a música que estava tocando no fundo era uma música que dizia Holy, 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 que é santo, santo, santo. E aí cara, depois que eu enxuguei as lágrimas, depois que eu botei o boné na cabeça, porque eu não raspei a cabeça, e aí eu tenho um complexo de inferioridade, talvez, porque tem buraco na minha cabeça, e eu não gosto quando a minha cabeça não tá raspada no zero, Então, eu tô confessando isso aqui pra você. Depois que eu arrumei a blusa, porque minha blusa tava manchada, a Isabel tinha babado na minha blusa e tal, aí eu gravei o vídeo no Instagram. Por quê? Porque eu nunca ia gravar um vídeo no Instagram pra você com a minha cabeça toda mal raspada, com a barba toda bagunçada. Por quê? Porque a gente é fútil. Nós somos muito fúteis. Porque a gente ainda se preocupa com o que as pessoas vão pensar. E mesmo que você fale assim: não, eu não me preocupo não. Cara, ninguém quer aparecer feio na câmera. Tudo bem que eu não tenho muito como consertar aqui, isso aqui já era, não tem mais volta. Oh, menino lindo! Mas ninguém quer aparecer feio nas câmeras. A vida real não consegue ultrapassar essa lente aqui, que eu tô falando com você. Isso daqui tudo é fake. A gente tenta chegar próximo. E aí o problema da mídia social é esse, porque a gente quer fazer discípulo na mídia social e não tem como. Porque discipulado é feito no momento difícil. É nos momentos difíceis que a gente aprende mais de Deus. E as pessoas que vão ser seus discípulos, cara, eles precisam ver você mal. Eles precisam ver você chorando. No vídeo de ontem, por exemplo, que eu coloquei, poucos minutos antes eu tava lá, eu pedi pra minha esposa estava embaixo, no andar de baixo da casa, eu falei: amor, segura a onda aí, porque eu tô um caco agora, tô entregando a mensagem que eu vou pregar pra Deus, mas ao mesmo tempo Deus tá falando comigo, e aí tá uma bagunça danada aqui, então segura aí. E aí eu peguei o violão e tal. Eu nunca ia gravar um negócio desse. E o discipulado, ele é feito na vida real, ele não é feito na vida virtual, na vida digital. Não existe discipulado assim. A gente precisa entender isso. Não existe discipulado. Por quê? Porque isso tudo aqui isso aqui não gera imitadores de Cristo. Eu tenho um livro lá em casa também que chama Imitação de Cristo. Thomas Chamberlain, eu acho que é o nome do cara, mas o apelido, o nome vulgo é Thomas A. Kempis. E é um livro escrito em 1400 e pouco. Aquele livro é um livro clássico porque fez com que as pessoas se voltassem para Jesus. Mas é só um livro. Eu preciso de alguém comigo. Eu preciso de um Paulo, alguém que me inspira. Eu preciso de um Gamaliel, alguém que me ensina. Eu preciso de um Timóteo, alguém para quem eu ensino. Eu preciso de um Barnabé, alguém que faz comigo, ou que me aprova, alguém que fala assim: cara, pode escutar esse cara, que esse cara é bom. E eu preciso de um Silas, alguém que vai preso junto comigo, mano, que sente comigo. Então, todo mundo precisa desses 5 personagens na vida. Eu preciso de um Gamaliel para me ensinar, de um Paulo para me inspirar, de um Timóteo para que eu ensine, de um Barnabé que me deu aval e de um Silas que canta comigo na prisão. Isso é discipulado. Culto domingo aqui não é discipulado, cara. Isso aqui não é discipulado. Isso aqui é no máximo um exercício litúrgico que faz bem para nós, faz bem para mim, eu adoro. Eu não quero parar. Tem gente que consegue viver sem, mas eu não acho que isso é saudável também, porque você viu na mensagem passada, faz bem para nós. Então, mas isso é liturgia. Isso é um exercício litúrgico, isso é uma reunião, mas não é discipulado. Discipulado é na vida. Discipulado é quando você está mal. Discipulado é quando você está chorando. As mídias sociais, elas são limitadas e por isso elas devem ser limitadas. Entendeu a brincadeira com palavras? A mídia social é muito limitada, por isso o uso dela deve ser limitado.
A gente não deve despejar nas mídias sociais a expectativa de transmitir tudo que nós somos. E por último, a minha última observação, note que tudo que eu estou falando aqui tem a ver com as nuances do que Paulo escreveu. Eu não estou escrevendo para vocês para envergonhar vocês, mas para admoestar vocês. Porque vocês até podem ter vários instrutores, mas vocês têm poucos pais. Lembre-se dos seus pais. Afinal das contas, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E se vocês não estiverem conseguindo pegar essa referência que eu estou te dando só na transmissão de conteúdo, eu vou enviar para vocês Timóteo, porque Timóteo vai lembrar para vocês o meu estilo de vida. Então tudo que eu estou falando aqui é uma analogia para aquilo que Paulo escreveu. A minha terceira observação, a primeira observação, nossas mídias não devem servir para envergonhar, mas para divertir. Elas devem servir para inspirar, a segunda observação. E a terceira, as mídias devem ser usadas para aproximar e não para afastar. As mídias sociais devem ser usadas para aproximar e não para afastar. Nesse tempo de pandemia, veio à tona um podcast que eu criei, meu, né? Eu já queria fazer isso há muito tempo, mas eu nunca tive coragem de fazer, nem justificativa. E aí eu comecei a entrevistar algumas pessoas, uma coisa levou a outra, e eu comecei a entrar em contato com pessoas que me inspiravam ou que inspiram uma boa parte da comunidade cristã no Brasil. Como que eu fiz contato com essas pessoas? Tudo por Instagram, cara. E eu tive o privilégio de lidar com pessoas humildes que respondiam. Mas eu conheço também muitas pessoas que a mídia social criou uma plataforma, um pedestal tão grande que o cara é inalcançável. Né? E se você é inalcançável, a mídia te tornou em um ídolo. E você aceitou o título de ídolo. Você entrou no lugar de Jesus. Porque a mídia, eu me lembro das passagens quando Jesus ia andando em meio à multidão, e aí vem uma mulher e toca nas vestes de Jesus e ele fala assim, quem que me tocou? Aí os discípulos falam, todo mundo, pô, tá no meio da multidão, tá mó baile funk aqui, pô, todo mundo espremido. Lembrei agora dos baile funk. Todo mundo encostou em Jesus. E aí ele fala, não, alguém me encostou intencionalmente. E aí alguma coisa aconteceu aqui. Então assim, Jesus era acessível. Muitas pessoas não são acessíveis. A fama te consumiu. E eu não estou nem falando com um cara que tem 500 mil de seguidores, não. Estou falando com você que está me assistindo. Eu sei que você está me assistindo. E eu sei que você juntou aí 2, 3 mil seguidores. Isso aí é o suficiente para começar a não responder mensagem das pessoas. Olha a babaquice que a gente faz nas mídias sociais. A maioria das pessoas usa a mídia para se distrair. E aí o que ele faz? Ele para de seguir as pessoas que não têm significância ou relevância, porque não tem muitos seguidores, e aí ele segue só quem tem muitos seguidores, para comentar nas postagens dele e aí aumentar o número de seguidores. Isso é uma babaquice danada. Eu já falei isso para todo mundo. Você sabe quem que eu sigo nas mídias sociais? Eu não sigo nem minha família, tem gente da minha família que eu não sigo. Esses dias eu descobri que eu não seguia nem meu pai. Mas meu pai também não usa mídia social, né? Mas ele tem lá um perfil. Mas tem gente da minha família que eu não sigo. A mídia social para mim é um trabalho, então eu sigo pessoas que eu gosto de aprender, notícias, eu vejo muita notícia, e eu sigo pessoas que a gente está caminhando junto, aqui na igreja, pessoas que estão próximas. Então, 5S do Instagram, você pode fazer, também coloquei um vídeo sobre isso daí. O que eu quero dizer com esse ponto? Que ele deve aproximar. Quando Paulo fala assim, eu vou mandar para vocês Timóteo, porque Timóteo vai lembrar para vocês o meu estilo de vida. Estilo de vida. Sejam meus imitadores. Timóteo era para Paulo, como algumas pessoas aqui na igreja são para mim hoje. Por exemplo, você já sabe que aqui nessas filmagens que a gente está fazendo nessa série, o Serginho está fazendo essas filmagens. Qualquer pessoa que encontrar com o Serginho na rua e perguntar para ele, pô, como é que é a capela lá? Como é que é essas coisas? Ele provavelmente vai responder o que eu responderia. Com as palavras dele, obviamente, mas ele vai responder o que eu responderia, porque a gente já anda junto há muito tempo. Então, numa eventualidade que eu não possa ir a algum lugar, eu posso claramente falar assim, cara, vou mandar o Serginho. O Serginho vai aí, o que ele falar é o que eu falaria. Ou o Marcelo, que já anda comigo há muito tempo. Marcelo e a Lohane foram na primeira reunião da capela, lá no quintal do meu sogro. Então, eles provavelmente falariam a mesma coisa que eu falaria, né? E algumas outras pessoas, não vou ficar citando o nome aqui, senão eu vou atropelar. Eles lembram do meu estilo de vida. É claro que a gente não procura ser igual, cada um tem sua particularidade, suas vontades e por aí vai. Mas
na essência, a gente lembra um ou outro. E aí, a minha pergunta é o seguinte, será que os influencers de Instagram, de YouTube, eles podem dizer isso a respeito dos seguidores deles? Será que você está 100% de acordo ou 90% de acordo com os pregadores que você assiste, ou você só pega uma coisa daqui, outra coisa dali? Será que eles podem, num momento onde a gente precisar da força expressiva de um comunicador desse que arrasta multidões, será que a gente pode dizer assim, cara, no dia que esse cara levantar uma bandeira, 300 mil pessoas vão para a rua, como o Martin Luther King fez com 250 mil pessoas no discurso mais famoso dele, do I Have a Dream. Na época não tinha televisão direito, não tinha mídia social, não tinha YouTube, não tinha Twitter, não tinha nada. Será que esses influencers têm essa força? Eu duvido. E aí a gente precisa chegar numa conclusão para esse mundo digital. Ou a gente descobre como fazer centenas e milhares de discípulos online, ou a gente reduz a nossa expectativa egoísta e hedonista de fama nas mídias sociais e reduz o número de relacionamentos que a gente tem para que a gente tenha relacionamentos saudáveis. São duas hipóteses. A primeira, a gente descobre como é que faz centenas de milhares de discípulos online. Tem muita gente querendo vender curso aí, falando, experience, não sei o quê, papapá, papapá. Isso aí não faz discípulo, mano. Isso aí é ilusão. Isso aí é gente que tá ganhando o seu dinheiro e você tá caindo nesse conto da ladainha aí. Você tá caindo no conto de fadas. Eu vou comprar porque eu fulano de tal. Besteira, besteira. Tudo isso aí, ó, tem em livros, se você quiser. E tudo isso aí tem de graça, com gente com um coração genuíno disposto a ensinar. Você não precisa disso. Ou, se não tem como fazer discípulos online, né? Milhões, milhares de discípulos online, a gente precisa reduzir a nossa expectativa de fama, que é egoísta e hedonista, né? Para o nosso próprio prazer, porque a maioria das pessoas que quer ficar famoso no Instagram não é pro bem do próximo. A gente reduz isso e aí reduz o número de relacionamento que a gente tem. Vamos nos relacionar com 10, 20, 30, 50 talvez, mas um relacionamento sadio, um relacionamento saudável, que você sabe o nome das pessoas, que você tem acesso, que você divide a sua vida. Isso é ser igreja. Isso é voltar em Atos 2:42. Eles se dedicavam diariamente à comunhão, à oração, ao partir do pão e à pregação dos apóstolos. E eles iam nas casas e nos templos. Oração, comunhão e partir do pão. Essas três coisas tem como fazer online não, gente. Até tem gente querendo fazer ceia aí, pega o vinho, pega o pão, toma em casa e tal. Tá, legal, é uma convicção, não vou discutir isso. Mas isso não é ceia. A ceia é quando você senta para jantar na sua casa. E aí quando você divide do seu alimento com outra pessoa, aí sim você está ceando em memória de Jesus, porque você está repartindo como Jesus repartiu o próprio corpo e disse para que eles fizessem aquilo todas as vezes em memória dele. Isso é voltar a Atos, ter comunhão. Voltar a Atos, eu me lembro que na Nova Zelândia, quando eu morava na Nova Zelândia, a gente trazia pessoas para morar conosco. Por quê? Porque o discipulado, o cara precisa ver eu brigar com a Naline, né? Porque todo casal briga. Ele precisa ver eu brigar com a Naline para entender como que briga. Ele precisa ver eu passar apertado com dinheiro. O cara morava comigo e falou, cara, acabou o dinheiro essa semana. Como é que a gente faz? Vamos de miojo, vamos repartir miojo. E ter a mesma alegria na mesa comendo miojo e comendo salmão. Isso é discipulado. Isso sim é discipulado. Então a gente precisa chegar nessa expectativa. A minha conclusão é a seguinte: as cartas do Novo Testamento eram para a igreja o que as mídias talvez, nesse contexto, sejam para nós hoje. E aí a gente precisa começar a usar as mídias como um espelho e não como um projetor. No projetor a gente manipula a imagem. Eu passo maquiagem, eu monto cenário, como aqui, ó, cenário que está montado. Esse sofá não fica aqui. Esse sofá fica lá fora. Aqui a gente arrumou a estante. Ali do lado ali, ó, se você virar ali do lado ali, você vai ver, quem sabe o Serginho não faz um corte ali. Tá tudo bagunçado. Ali tem caixa com roupa que eu trouxe para doar, tem tênis sujo, tem o piloto que eu escrevo no quadro, tem uma almofada fora do lugar, tem um monte de papel de sonho de valsa ali, do demônio, aquele sonho de valsa ali, porque toda vez que eu venho pra cá eu fico comendo aquele açúcar. Eu descobri que aquela porcaria tem 140 calorias em cada bombom, entendeu? Tá tudo bagunçado. Esse cenário tá montado. Porque na mídia, a gente usa a mídia como projetor. A gente precisa começar a usar a mídia como um espelho. No espelho você olha para você mesmo.
E aí, quando o homem olha na própria face dele, ele só tem dois caminhos. O primeiro é o caminho de Narciso, que ele se engana com a sua própria beleza e cai no seu próprio pecado. O segundo é quando ele olha para dentro dele próprio e ele percebe que ele é insuficiente e que lá dentro Deus colocou a solução para os problemas dele, chamado Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nessa nova vida que você tem. Quando você se olha bem dentro do seu olho no espelho, igual eu tô olhando para você aqui na câmera assim, ó, cara, não tem como você olhar e não se constranger. Assim deve ser as nossas mídias, representar de verdade quem nós somos. E aí eu quero te dar uma... Acho que essa é a mais prática de todas. De todas essas mensagens que a gente já compartilhou até hoje, né? Eu falei na família, eu dei algumas aplicações, na economia eu dei as aplicações para você conversar com a sua esposa, refazer um orçamento. Na mensagem do governo eu falei sobre votar consciente. Na música a gente falou sobre se prostrar na sua casa e experimentar esse culto. Agora, hoje eu quero te dar, acho que essa é a aplicação mais prática de todas as mensagens. Essa aplicação tem 3 pontos, eu vou falar bem rápido. A primeira deles é o seguinte, eu quero te convidar a fazer uma leitura e uma oração diária. Leitura da palavra e oração diária. Como que faz isso? Eu vou até sair aqui, ó, eu vou abrir para você ver, vamos ver se vai abrir no offline. Eu tenho um aplicativo aqui que você também deve ter, chamado Bíblia Sagrada, Holy Bible. Esse aplicativo aqui, ó, aqui na tela, não sei se você vai conseguir focar, mas esse aplicativo aqui, ele tem inúmeras opções para você fazer a sua leitura e a sua oração diária. Ele tem planos de leitura diários que você assina e ele te lembra, cara. Você acredita? Você põe um lembrete aqui 6 horas da manhã quando você acordar, primeira coisa que você fazer, você vai esticar a mão no seu celular, que eu sei que você pega o seu celular, você não ajoelha para orar de manhã, você não pega... Eu sei. Por quê? Porque eu faço isso. Você vai pegar o celular, aí antes de você ver a mensagem no WhatsApp, antes de você abrir o seu celular, você abre aqui. E aí você vai fazer sua leitura diária. Aqui, cara, nesse comecinho aqui, ele tem um negócio igual Stories no Instagram, é uma devocional de 3 minutos. E aí você consegue ver. Você pode assinar um plano. Nesse aplicativo, acredite ou não, ele tem até a opção de você fazer uma oração e deixar gravado. E essa oração você pode compartilhar com seus amigos. Aí você faz uma oração, escreve aqui, estou orando pelo fulano de tal. E aí você marca aquela pessoa. Cara, isso aqui é fantástico para te ajudar. Uma leitura e uma oração de Bíblia diária. Segundo ponto, eu quero te convidar a fazer uma devocional, pelo menos semanal. A leitura e a oração são diárias. Certa vez, se eu não me engano, alguém perguntou para Charles Spurgeon, um dos alunos dele perguntou para ele, mestre, eu acho que essa história é com ele, o que é mais importante, a leitura da palavra ou a oração na vida do cristão? E aí ele pensou por alguns minutos e respondeu o seguinte, o que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? Respondeu com uma pergunta. Portanto, leitura e oração diária. Leia uma porção da palavra de Deus, pelo menos. Que seja um capítulo, mas leia e medite naquilo. E oração diária. Se você quiser fazer como eu fiz, escreva suas orações. Isso te ajuda a orar de maneira mais consciente. Segundo ponto, uma devocional semanal. O que é uma devocional? Devocional é vamos dizer assim, é um estudo que você faz para você mesmo ou com a sua família, onde você demonstra a sua devoção por algo que falou diretamente com você. Então, nessa leitura diária que você faz, de repente um texto salta das escrituras e você fala, opa, isso aqui falou comigo. Isso daqui apontou para alguma coisa que eu preciso melhorar. E aí você reflete naquilo. Não só você reflete momentaneamente ali naquele momento, mas você guarda aquilo para o dia, para o próximo dia. Eu, por exemplo, estou há semanas ouvindo uma música que chama Salmo 23. Eu nunca mais li o Salmo 23 da mesma maneira. Está remoendo aqui na minha cabeça. E aí você faz uma devocional. O que é uma devocional? É quando você pode escrever a sua devocional. Deus falou comigo tal versículo e aquilo me chamou a atenção para esse ponto da minha vida, para aquele ponto da minha vida. Eu vi que aqui dá uma aplicação. Se você gosta de pregar, dá uma pregação. Ou na época de mídia social, você pode gravar, cara. Pega o seu celular, né? Põe ali, ó, no modo selfie, o modo mais narcisista de todos, e aí você grava. Cara, eu tava lendo João, e aí eu li João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira. Uau!
Cara, Deus amou o mundo, você tem noção? E aí você grava 2 minutos, 3 minutos. E aí o que você faz com isso? Você publica. Porque isso vai servir não para envergonhar, mas para advertir, vai servir para inspirar e vai servir para aproximar, porque as pessoas vão se identificar com você. Leitura e oração diária, devocional semanal. E aí eu quero te convidar no terceiro ponto a fazer um acompanhamento regular, seja mensal, bimestral, seja lá o que for. O que é um acompanhamento? Em inglês a gente chama de follow-up. É pegar aqueles 5 personagens da sua vida, né, Gamaliel, Paulo, Timóteo, Barnabé e Silas, e passar por eles e fazer as perguntas que precisam ser feitas de acordo com a característica de cada um. Por exemplo, Gamaliel é o cara que me ensina. Então eu chego regularmente, mensalmente, enfim, eu encontro com o meu pastor a cada 2 semanas, o Marshall. E eu tenho vários outros pastores também, né, pessoas que me adotaram. Eu falo com Costa regularmente, eu falo com Fragalha regularmente. Então, essas pessoas que me ensinam, eu tenho um grupo de amigos aqui em Volta Redonda que a gente se reúne ali no WhatsApp mesmo, todo dia tem debate de teologia. Então eu chego para essa galera e falo, ó, eu tô aprendendo isso, vocês acham que eu tô no caminho? Tá fora do caminho? O que vocês acham? Então eu pergunto para os meus personagens Gamaliel, né, para os meus Gamaliéis, se é que assim fala. E aí depois eu vou para os meus Paulos. Quem são os Paulos? Os que me inspiram. Eu tenho personagens que me inspiram dentro da igreja e fora da igreja. Alguns são atletas, alguns são artistas. E aí eu chego para esses que me inspiram e falo, cara, como é que é a sua rotina? Foi por isso que eu comecei meu podcast. Como é que é a sua rotina? Como que você faz com os filhos? Eu pergunto isso direto para os meus pastores. Como é que você faz com os seus filhos? As fases da criação dos filhos, enfim. Depois eu vou, né, o Gamaliel, o Paulo, depois eu vou para os meus Timóteos. Recentemente eu tive algumas pessoas, é curioso, algumas pessoas chegaram para mim e falaram, cara, você pode servir de mentor para mim durante, sei lá, 3 meses? Semanalmente a gente senta. Eu falei, cara, quem sou eu? Quem sou eu? Mas algumas pessoas, alguns mais jovens, alguns até mais velhos, falaram isso para mim. E eu falei, vamos embora, né? Vamos conversar. Porque o papel de mentor, na verdade, é só clarear o espaço, é ajudar a pensar. E aí eu topei, achei isso interessante. Quem são eles? São os meus Timóteos. São pessoas que estão absorvendo o meu estilo de vida. E aí, de vez em quando, eu preciso chegar para aqueles que são os meus Barnabés, que dão aval, né? Falo, cara, ó, a gente vai voltar ao culto presencial. O que você acha? Eu acho que devia voltar. Não, acho que não devia voltar. Eu tenho Barnabés aqui em Volta Redonda. Pessoas que assinam embaixo, pessoas que compram a minha briga, né? Pessoas muito mais experientes que eu, que já passaram por várias crises que eu. E aí eu chego para os meus Silas, né? Os caras que estão andando comigo, os Bernardo da vida, o Serginho, a galera, os que lideram os grupos de conexão, né? Eu tô falando aqui que são os mais próximos de mim, mas que estão aqui todo dia que eu vejo. Mas tem vários. Todo mundo que lidera um grupo de conexão, a gente tem um grupo que a gente fala de vez em quando, a galera que participa do Nave, enfim. São os meus Silas, né? Que cantam comigo na prisão, que passam comigo os apertos. Minha aplicação para você hoje, dessa mensagem. Oração e leitura da palavra diária, todo dia, religiosamente, no bom sentido. Devocional semanal e um acompanhamento regular, seja mensal, quinzenal, bimestral, por aí vai. Faça essas 3 coisas. Eu tenho certeza que ao colocar isso em prática, cara, essas 3 práticas, quando você fizer esse exercício, as suas mídias vão ser transformadas e você vai conseguir redimir. Lembra que eu falei no começo dessa mensagem? O objetivo dessa mensagem é a redenção das suas mídias. Você vai redimir o uso das suas mídias. E aí, quem sabe, a gente não consegue 30, 40, 50 pessoas próximas num relacionamento saudável que usem as suas mídias para edificar, para advertir, para inspirar e para aproximar as pessoas de Jesus. É isso. Eu espero que essa mensagem tenha chocado você, né, a ponto de fazer você colocar em prática tudo isso. Eu quero fazer uma oração contigo e eu quero, antes de fazer essa oração, confessar mais uma coisa, bem rápido. Né? Essa oração acho que vai ser a primeira vez que eu faço contigo. Gostaria que fosse pessoalmente aqui, mas vai ser virtualmente. Entenda como se eu estivesse aí no seu sofá. Essa oração é a seguinte: durante muito tempo eu critiquei o lance de aceitar Jesus. Porque a gente não aceita Jesus. É Jesus quem nos aceita. E durante muito tempo eu critiquei essa ideia. E aí, no criticar a ideia, a gente parou com o tal do apelo. Né? O apelo é um nome muito ruim, mas aquele momento que a gente convida as pessoas a aceitarem Jesus. E recentemente,
eu cheguei à conclusão de que a palavra certa é se render a Jesus. Então eu quero fazer um convite para você. O meu convite é que você se renda a Jesus. Não é aceitar Jesus, porque você não tem poder de aceitar Jesus. Você não é ninguém para aceitar Jesus. Eu e você não somos ninguém para aceitar Jesus. Mas é se render, porque existe uma tensão entre Deus me amou, me escolheu, me salvou, me regenerou, me trouxe para perto de Jesus, me deu vida eterna. Mas aí eu fico resistindo e eu continuo na prática da vida antiga, eu continuo fazendo besteira e eu continuo preso. E para isso, essa atitude de me render depende de você. Quando o Império Romano chegava e conquistava uma cidade nova, essa é a ideia de soberania do Novo Testamento, quando eles chegavam, eles falavam, ou vocês se rendem, ou nós vamos render vocês. Quando nós vamos render vocês, significa que vocês vão morrer, vão matar todo mundo. Eu não acho que é isso que Deus quer fazer. Eu acho que Deus quer que você se renda de bom coração. Falar, Deus, eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés. Então a minha oração para você hoje é a seguinte, se você quiser fechar seus olhos aí na sua casa e orar em pensamento comigo e repetir, é o seguinte, Deus, eu posso não ter entendido nada, mas eu entendi que o Senhor me ama e de que tudo que eu faço na minha vida pessoal e com as minhas mídias sociais e na economia e no governo precisa ser algo que inspire e que aproxime as pessoas do Senhor. Então eu quero render a minha vida ao Senhor. Toma, Deus, está aqui. Tudo, meu tempo, meu dinheiro, meus relacionamentos, tudo é seu. Eu me rendo aos seus pés porque o Senhor é tudo que eu tenho. E eu te agradeço por poder me render aos seus pés. No nome do seu Filho Jesus, essa é a minha oração. Amém. Amém. Que bom que você conseguiu ficar conosco até aqui. Eu fico muito feliz quando você consegue acompanhar o culto. Eu sei que em casa é difícil, com as crianças, e preparando almoço e por aí vai, e confere o WhatsApp. Mas eu fico feliz quando a gente consegue participar. Eu espero que essa mensagem tenha, de fato, te desafiado a alterar a maneira que você usa as suas mídias. Bom, hoje eu quero dar um aviso extra, além dos 2 avisos que eu sempre falo, que são importantíssimos para nós. O aviso extra é sobre o nosso retorno. Hoje é dia 9 de agosto, nós estamos no meio de agosto já, e a maioria de nós respondeu a pesquisa que eu enviei a respeito de uma data melhor para voltar e todas as precauções que nós precisávamos tomar. Eu consultei todas as pessoas que nós precisávamos consultar e se nada mudar, se as coisas continuarem numa boa perspectiva, se a curva continuar caindo, as escolas voltarem de fato, as lojas e os shoppings, enfim, se toda a nossa sociedade voltar aos movimentos normais, não tem muito sentido a gente segurar a igreja. Eu entendo a questão da saúde, do medo, e eu entendo também que alguns irmãos convivem com pessoas do grupo de risco e estão preocupados. E por isso, eu não quero que você entenda que isso é pressão nenhuma. Nós já falamos isso aqui várias vezes, que o culto de domingo é um exercício para nós, que nos faz bem, mas não torna ninguém mais santo ou menos santo. Então eu não quero que você entenda isso como uma pressão, mas nós estamos nos preparando para voltar. Nós estamos preparando a casa, nós fizemos todas as obras, a casa está linda, hoje deu para sentir um gostinho aqui do escritório. Claro que quando a gente voltar, esses espaços fechados nós não vamos poder usar. Nós estamos preparando a área para as crianças, porque eu não quero voltar à igreja sendo que você tem que deixar seus filhos em casa. Não, cara, a igreja é uma família. Você precisa trazer seus filhos. Lógico, nós vamos tentar tomar o máximo de cuidado possível. As crianças menores, nós estamos preparando um espaço dentro do nosso auditório para as crianças ficarem com os pais. Enfim, vai ser uma adaptação, vai ser difícil, mas eu estou morrendo de vontade de te ver, eu estou morrendo de vontade de estar próximo, ainda que a gente não possa dar um abraço, porque as pessoas vão voltar com um pouco de medo e a gente precisa respeitar esse distanciamento. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para nós. Eu vou preparar um conteúdo para você ao longo dessas próximas 2 semanas sobre como a gente vai se portar na igreja. Eu preciso da sua colaboração. A gente não pode desrespeitar o limite das outras pessoas. Alguns dos nossos irmãos têm convicções diferentes das nossas e nós não podemos desrespeitar os nossos irmãos. A gente está preparando aqui máscara para todo mundo que chegar sem máscara. Obviamente eu não consigo dar porque isso tem um custo, mas se você quiser a gente vai vender pelo preço de custo mesmo para você poder se proteger.
álcool na entrada, compramos uns tapetes para poder higienizar os pés. Enfim, a gente mudou a localização das coisas. Infelizmente a gente não vai poder fazer o café onde todo mundo come da mesma mesa ainda, mas você vai chegar aqui e você vai se surpreender, é isso que eu posso te dizer. Todas essas observações que eu fiz nem se comparam à alegria que nós vamos ter de estar aqui dentro. Você não tem noção de como tá bonita a nossa casa, tá um negócio assim, eu quando venho gravar aqui eu não quero sair daqui, então assim, tá fantástico, eu tô muito feliz com o resultado que nós alcançamos e eu tenho certeza que você vai ficar também. Nas próximas 2 semanas nós vamos ter alguns testes. Eu vou me reunir com algumas pessoas aqui, o grupo de louvor, para a gente fazer alguns eventos aqui, mas bem pequenos, como se fossem grupos de conexão, para a gente testar a entrada, testar a saída, testar os recursos, qualquer eventualidade, né, e por aí vai. E bem provável que chegando próximo do fim de agosto, né, eu estou com o calendário aqui na minha mão, talvez no dia 23 de agosto, nós teremos aqui uma noite de louvor. Uma noite de louvor. O que é isso, uma noite de louvor? Né? Louvor é todo dia, o dia inteiro. Mas nós vamos fazer uma noite aqui para a gente ter comunhão e eu quero te encorajar a participar. Se você não estiver com problemas de pessoas com grupo de risco, se você não estiver contaminado, nós não vamos fazer lista, eu não vou pedir para as pessoas se inscreverem, eu não vou limitar o número de entrada porque a nossa igreja aqui não dá superlotação no nosso espaço, a gente consegue fazer bem. As cadeiras estão bem afastadas, a gente montou a igreja de uma maneira diferente, ninguém vai ter problema, você fica tranquilo. As famílias vão ser instruídas a ficar num lugar, porque elas já estão juntas, pode ficar tranquilo. Mas eu quero te convidar a participar dessa noite de louvor. Nessa noite de louvor, nós vamos cantar algumas canções, obviamente, nós vamos experimentar Eu vou usar a palavra renovo, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Um renovo do Espírito Santo. Com as canções que nós vamos cantar. Eu não quero pregar, eu quero estar com você. E nós vamos preparar aqui uma ceia, ainda que separado, eu vou preparar uma ceia para você. O seu pastor, né, pelo menos aqui na terra, eu vou preparar uma ceia para você. Nós vamos ceiar juntos num momento de comunhão. Cara, já tô arrepiado, só de falar. Eu tô arrepiado porque eu sei que Deus vai se mover nesse meio e que esse evento em específico vai nos edificar. Vai nos preparar. Dia 23, nós vamos fazer essa noite de louvor. E aí no dia 30, nós vamos voltar com nossos cultos, se tudo continuar normal, e nós vamos fazer o culto pela manhã. O espaço aqui está muito legal e a gente consegue fazer tranquilo, tá bem arejado ali com a porta aberta, não precisa de ar-condicionado, o forro fez um trabalho fantástico, tá fresquinho ali dentro. Nós vamos fazer o nosso culto de manhã, no dia 30, começando logo uma série nova. Nós vamos começar uma série nova no dia 30, você não pode perder. Mas esse é o meu primeiro aviso, eu precisei me delongar por isso. No dia 23, nós vamos ter uma noite de louvor com ceia. E não é a ceia do... Cara, vem, você vai experimentar essa originalidade da capela. Vem, que você não vai se arrepender, claro. Se você puder, se não for quebrar os seus limites, eu sei que a gente tem um espaço limitado para as pessoas aqui. Então, uma noite de louvor com ceia, vai ser fantástico. E no dia 30, a gente retorna os nossos cultos. Logo pela manhã, nós vamos fazer o culto às 10 horas da manhã, vai ser muito legal mesmo. 10 horas da manhã, os nossos cultos aqui na capela. Fora isso, cara, os meus avisos de sempre são os grupos de conexão, tá aqui o código, o QR Code para você participar do grupo de conexão. Gostaria muito que você participasse. Os grupos de conexão são o que nós entendemos como igreja. Para nós, ser igreja tem mais a ver com participar do grupo de conexão do que vir ao culto aqui domingo. E, por exemplo, nessa noite de louvor, o ideal seria que você trouxesse a sua igreja para a nossa noite. Né? O que é trazer a sua igreja? É trazer o seu grupo de conexão. Nós temos aí 4 ou 5 grupos de conexão, com 6 ou 5, 8 pessoas talvez. É você trazer o seu grupo de conexão. Você traz a sua igreja para o encontro das igrejas que se chamam capela. Olha que louco, muito legal. Então, participe de um grupo de conexão. Nós estamos bem empenhados em aprofundar os nossos ensinamentos no Evangelho e vai te fazer bem. E por último, hoje é dia 9, eu quero falar sobre as nossas finanças. Com a volta do culto em setembro, e me perdoa se eu estou demorando um pouco, mas eu preciso ser bem claro.
Nesse período de pandemia, nós conseguimos negociar o nosso aluguel. Foi uma atitude prudente e nós nem teríamos dinheiro para pagar todas as nossas contas se nós não tivéssemos negociado esse aluguel. Mas com a volta dos cultos presenciais, o nosso aluguel volta ao valor normal, que é de R$3.000. Talvez você fale assim, poxa, R$3.000 é muito dinheiro. Cara, eu tenho pesquisado e conversado com pastores de igrejas do nosso tamanho e acredite ou não, a despesa das igrejas do nosso tamanho passa de R$20.000. A nossa igreja hoje sobrevive com 6, porque a gente paga 3.000 de aluguel, conta de água, luz, algumas doações para os ministérios, como o Ministério Infantil, o Ministério de Louvor, e o pagamento que a igreja me faz, que é de R$500 por semana. É uma oferta que a igreja dá para mim. Então, a nossa conta ela é muito barata, ela é muito clara, transparente. Algumas coisas vão acabar aumentando com a estrutura que a gente está criando, mas nada exorbitante. E eu quero te convidar a participar. Hoje é dia 9, né? Talvez você tenha recebido, muitas pessoas já voltaram ao normal e a gente precisa começar a exercitar a nossa generosidade. Porque durante a pandemia, nós não arrecadamos nem R$3.000 por mês, a cada mês. Ou seja, se nós continuarmos no mesmo padrão, nós não teremos condição de arcar com os nossos compromissos. Isso não é bom. Isso é óbvio, isso não deveria nem ser falado aqui. Então eu quero te convidar a participar com generosidade e com uma generosidade extra, porque assim que nós voltarmos aos nossos cultos, se tudo voltar ao normal, nós vamos também começar os nossos projetos sociais. A gente tem aqui aula de artes marciais, aula de inglês, algumas coisas que a gente já se programou para fazer no nosso espaço que já está pronto. Então eu quero contar com a sua ajuda para que nós possamos usar isso aqui, atendimento psicológico aqui no escritório. Esse escritório aqui não é só para mim, cara, é para nós. É para a gente poder conversar, é para a gente poder se encontrar, fazer churrasco aqui fora, aqui, olha que beleza, quando as coisas voltarem ao normal, fazer churrasco na igreja. Você já viu isso? Esse espaço aqui é nosso. Então, eu quero te convidar a participar com as suas doações, seja generoso, determine aí no seu coração, coloque no seu orçamento, e aí você pode escanear esse código aqui, vai direto para a conta da capela. E nós vamos tentar utilizar o dinheiro que você contribui da melhor maneira possível, com algumas coisas que a gente precisa comprar. De imediato, a gente precisa pensar na instalação do ar-condicionado, ainda que nós não possamos usar ele agora, por causa da pandemia. Ele custa R$1.300 para instalar. Os dois já estão aqui. Nós temos 2 ar-condicionados de 45.000 BTUs. Fantástico! Então a gente precisa deixar geladinho ali para ficar gostoso no verão, né? Então eu preciso contar com a sua contribuição, custa R$1.300 para instalar. A gente precisa comprar um equipamento musical, porque nós mudamos a mesa de som de lugar para criar espaço para a gente manter o distanciamento. E esse equipamento custa R$1.200. É um encaixe, né? A gente chama de medusa, um encaixe de vários microfones e um cabo gigantesco, é o cabo que custa caro, que passa pela igreja inteira, que vai lá para trás da mesa de som. Se você quiser nos ajudar, se você puder, faça a sua contribuição. Eu não vou recolher mais dinheiro separado, vai tudo para a igreja e a igreja compra. Então, nesse mês de agosto, nós estamos focando aqui nesses próximos 3 domingos, em comprar esse material para música, para a gente poder tocar os nossos louvores e usar os microfones, e, ao mesmo tempo, a instalação do ar condicionado. O resto já acabou tudo. Glória a Deus por isso. No mais, eu espero que você tenha uma ótima semana, espero que você seja abençoado e tenha a oportunidade de abençoar outras pessoas. Eu gostaria muito de ver, pelo menos, a sua devocional aí nas suas mídias sociais essa semana. Tá bom? Deus te abençoe, fique com Ele e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau.